Oi gente, bem-vindos à nossa sala de desenho técnico. Eu sou a Rita Gnutzmann, vou guiar vocês nesse processo de aprendizagem, nessa linguagem que é tão importante nas profissões técnicas como a engenharia e a arquitetura. Hoje, nesse encontro, a gente vai aprender como utilizar os instrumentos manuais de desenho e a configurar a folha conforme as normas da ABNT. Vamos lá? Então, vocês vão utilizar folha de papel, sulfite, tamanho A4, vão fixar essa folha na mesa com fita adesiva, tá? Cuidem para não utilizarem essa fita com pedaços muito grandes, tá? Procurem cortar com tesoura para que quando vocês passarem os esquadros, vocês não arranquem essa fita e não fique colando no esquadro, atrapalhando o desenho, tá? Lembrem que vocês têm que fazer as margens, né? Que se vocês têm menos de 5, vocês vão ter 5 milímetros de espaço para fazer o traçado dos desenhos, e o durex também, a fita, né? Também pode atrapalhar, tá? Então procurem fazer pedacinhos pequenos e colhem nas bordas, nos cantinhos da folha, certo? Bom, vocês vão também utilizar lapiseiras, a lapiseira 03 e a lapiseira 05, né, para fazer, aliás, desculpem, a 03 e a 07, né, que a 07 vai ser a espessura que é exigida para desenho do quadro, né. Então, vocês primeiro tracem com a 03, bem fraquinho, né, bem fininho, para depois usar a 07, tá? Então, usem bem em pé, né, bem ortogonal as lapiseiras para traçar o desenho de vocês. Os esquadros também, vocês vão utilizar dois, né, sempre um par de 1,45 e 1,60, 30-60, que a gente chama, uns tamanhos proporcionais, né, que eles tenham mais ou menos a mesma medida ali de diagonal, tá? Então, vocês vão utilizar os dois em conjunto, né, para traçar as linhas paralelas à folha, né, as margens, as bordas da folha. Então, a própria folha vai servir de guia, né, para que vocês, fixando um dos esquadros, vocês possam traçar linhas ortogonais ou em ângulo, usando esse fixado, né, como guia, tá? Então, vocês coloquem na lateral da folha e corram o outro esquadro. E aí vocês vão trocando de lugar, né, segurando, firmando para não perder a ortogonalidade ali da folha, aliás, em relação à folha, né? E aí vocês vão dessa forma traçando as linhas paralelas e perpendiculares às bordas da folha, né? Então a margem, o quadro que vocês vão desenhar, ele tem que ser perfeitamente alinhado com a folha. Ele não pode ter angulações, né? Não pode ser, ele tem, por exemplo, 2 centímetros na lateral esquerda, esses 2 centímetros tem que estar ao longo de toda a borda, tá? Então, começando a traçar aqui, a 403, linhas bem finas, tá? Que a gente chama de linhas de construção. Então, essas linhas são muito leves, observem no vídeo que a gente pouco enxerga, né, essas linhas. Depois com a 07 vocês vão ver que vai ficar mais visível, e é dessa forma mesmo que tem que ser, tá? Então o traço 03 ele tem que ser leve, fino, tá? Não pode apertar muito, que vai quebrar o grafite e vai marcar a folha, até porque é ideal que seja um grafite mais duro. Cuidem nos cantos ali, quando for né, fazer a linha chegar no outro esquadro, então às vezes vai faltar o espaço, daí vocês têm que correr um pouco mais para a lateral e voltar no ponto onde vocês pararam, né, a linha, e continuar. Então por isso é tão importante que seja em pé a lapiseira, e é nesse ponto de referência que vocês vão ter que voltar, tá? Então a lapiseira nem sai do lugar ali, tá? De preferência, se precisar sair, sai, mas tem que voltar para o mesmo ponto, certo? Então, usando a 07, agora vocês vão, por exemplo, delimitar quadros ali naquelas áreas que a gente fez, né, os retângulos com linha bem fininha,
e observem que as linhas, digamos, auxiliares ali, as linhas de construção, né, elas permanecem ali no desenho bem finas, né, podem passar um pouco ali dos limites do desenho definitivo, né, que é esse que está sendo traçado com o grafite 07, tá? Então é só aqui um breve exemplo de como vocês vão usar os esquadros, como vão fazer para traçar as linhas paralelas e perpendiculares e o cuidado aqui com o posicionamento da lapiseira, né? Quando vocês vão voltar na linha, ó, vocês vão primeiro botar a lapiseira, depois encostar o esquadro nela, ó, para poder saber bem onde é o local, né? Não pode ter degraus, vamos chamar assim, né? Dentes ali de emendas de linhas, né? Quando a gente precisou usar o esquadro em 2 momentos, né? Então aqui fica um exemplo bem singelo, só para vocês terem essa ideia, tá? O nosso desenho, o exercício avaliado, a gente vai usar uma régua para medir ou o escalímetro, tá? Se usar o escalímetro na escala 1/100, que é correspondente, né, a centímetros ali, tá? É o mesmo tamanho. Tem outras escalas, né? 1/50, 1/75, 1/25, 125 também, tá? Então não se confundam, vocês vão usar o lado que tem 1/100, tá? Que é correspondente agora. A gente vai estar usando centímetros e milímetros, a gente não vai estar reduzindo nem ampliando desenhos, tá? Que é para isso que as escalas servem e nós vamos ver isso mais adiante, tá? Então, observem só, não se confundam, a gente vai usar esse lado onde está 1/100, certo? Então, outra coisa importante, vocês não jamais, né, risquem sobre a escala. A escala, o escalímetro serve para marcar medidas, tá? Então vocês vão apoiar de forma leve ali a lapiseira e marcar pontinhos, tá? Não é bolas, é pontos bem leves, o suficiente para vocês enxergarem, né? Que é a medida que vocês marcaram, na verdade, tá? Então não usem de forma alguma para traçar o escalímetro, tá? O traçado é feito com o jogo de esquadros, certo? Então aqui a gente dividiu esse intervalo, né, em linhas, em intervalos de 5 ali, milímetros, tá? Vou fazer o traçado aqui pra gente ver, né? Ó, e aí eu vou correndo e vou indo ali, eu boto a lapiseira no ponto que eu marquei e aí encosto o meu esquadro na lapiseira, tá? Eu não vou com o esquadro primeiro, eu vou primeiro com a lapiseira no ponto que a gente marcou com o escalímetro e aí eu vou encostar o meu esquadro na lapiseira, que ela vai estar posicionada de forma ortogonal, né? Para que fique bem preciso o desenho, né? Bem perfeito, tá? Então, essas são algumas dicas aqui, né? De como utilizar o material, como utilizar os instrumentos, tá? Para que a gente possa, então, fazer o nosso exercício inicial, tá? Então, linhas bem fininhas com 0,3 e a borracha também, né? Esqueci de falar, macia, tá? Vocês podem, depois que fizerem o desenho, apagar algumas linhas de construção, nem sempre isso é necessário, né? Mas ela de forma bem leve, sempre, para não borrar o desenho, né? E esses resíduos que ficam aqui da borracha, vocês vão remover com uma escova, né? Com um pincelzinho, tá? Esses resíduos a gente varre eles para fora do desenho, a gente não passa a mão, né? Porque a gente acaba borrando e sujando o desenho, tá? Então vocês podem usar, não usem a mão, tá? Vocês podem usar um pincel de maquiagem novo, por exemplo, que é bem macio, né? Ou comprar esses pincéis próprios para desenhos, quem tiver condições, né, de acessar aí o comércio e tal, tá? Outra coisa importante, não usem álcool, tá? No acrílico, porque ele deixa fosco e em alguns casos ele até racha, tá? O esquadro. Então, esse aqui, por exemplo, tem um rebaixo, esse esquadro maior.
A vantagem do esquadro maior é que vocês vai render mais o desenho, né? Vocês vão conseguir fazer a margem, por exemplo, vertical de uma vez só, não precisam fazer pedaços de linha, né? Que aqui, por exemplo, não vai ser possível fazer uma linha do comprimento da folha, vocês vão ter que fazer em duas partes, vão ter que usar o outro esquadro para arrastar, né? Para subir, né? E dar condições de fazer o outro pedaço da linha. Então, se vocês ainda não adquiriram, se tiverem oportunidade, possibilidade, usem um esquadro um pouco maior, que tenha um deles, pelo menos, o tamanho aí de 30 centímetros de lado, para poder fazer as margens de uma vez só, pelo menos no A4, tá? Mas isso é só, não é imprescindível, tá? É só uma dica aí para quem tiver condições, tá? Sem problema nenhum, vocês vão conseguir trabalhar. Claro que se for muito pequenininho, né, o esquadro pode prejudicar um pouco o rendimento ou até mesmo a precisão aí, né, do desenho, mas nada tão grave assim, tá? Bom, gente, então vamos passar aqui pro exercício avaliado, né? Vou tirar essa folha, vou descolar essa de cima e vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer, tá? Então o treino, né, é conseguir fazer todos os ângulos possíveis somente com os esquadros, tá? Então vocês vão fazer as margens da folha de vocês conforme a norma da BNT, tá? Vão digitalizar esse desenho para botar no ambiente AVA, né, da FURG, para a gente avaliar. Ele tem o valor de 1 ponto. Vocês vão construir tudo que está posto na norma, né? As linhas de centro da folha, tá? Observem que é da folha, não é da área de desenho, tá? Isso é importante porque a gente tem de um lado uma margem de 2 centímetros, do outro de 1 centímetro, então vai dar uma diferença, né? Esses campos, eles têm 50 milímetros, tá? A gente já explicou ali na parte teórica. Então vocês vão construir uma linha horizontal, né, de 14 centímetros ali, né? Indicando ali os ângulos, né? O ângulo 0, o ângulo 180, marquem o centro dessa linha, né? E vão construir com os esquadros, tá? Não é para utilizar outro equipamento aqui, como transferidor, tá? É somente com os esquadros para que vocês possam desenvolver a habilidade necessária para dar prosseguimento aos outros conteúdos que virão, tá? Então, vocês terão essa missão de fazer as combinações, né, necessárias. Marquem aí todas as linhas com a mesma dimensão, né, todos eles com 14 centímetros no total, né. Se vocês já tiverem aptidão aí, habilidade de usar o compasso, podem até fazer com uma linha bem fraquinha, né, um raio de 7 para poder aproveitar isso como ponto de medida ali, né? Mas quem não tiver é só ir medindo cada segmento, né? E faz bem fraquinho e depois reforça a linha, né? E apaga as linhas de construção. Aqui já mais adiantado, né? Vocês observem que tem linhas de construção já feitas e linhas mais reforçadas no tamanho de 7, né, centímetros ali, no caso raio, né? E aí vocês têm já de cara, né, o esquadro de 45, o de 30, o de 60, né, o de 90 e a linha horizontal ali de 0 a 180. Então, combinando esses esquadros, vocês vão conseguir fazer 75, né, e vão conseguir fazer 15 também, tá? Então vocês vão, claro, em todos os 360 graus ali, né? Vocês vão ter que fazer esse exercício de combinações aí, tá? Então 45 mais 60, vamos conseguir aqui um ângulo de 105, tá? Combinando aqui, na verdade, os dois esquadros, invertendo ali, né? Espelhando, né? Vocês vão fazendo os demais ângulos, né? Tá bem? Não sei se conseguiram entender a mecânica aqui, só
só combinando mesmo, identificando os ângulos, tá? Fazendo com que todos os segmentos de reta aqui tenham a mesma medida a partir do centro, tá? Cuidem para que todas as linhas passem no centro, para que não fiquem deslocadas desse ponto central, e isso, lembrem de usar a própria lapiseira, né, como recurso, né? Aqui, como eu estou medindo, ó, eu prendo na lapiseira e utilizo como guia, né, para o meu esquadro, como guia para o meu escalímetro. Ó. Percebam que eu vou primeiro com a lapiseira, fixo o ponto e aí eu encosto o meu esquadro para que ele trace o segmento que eu preciso, tá bem? Então não esqueçam de fazer toda a malha, façam o selo embaixo, ali na altura, tem nas orientações ali também no AVA, né? Eu coloquei um roteiro para vocês, tá? Escrito, né, em PDF, para vocês saberem a altura desse selo que vocês têm que fazer e com as informações que vocês precisam colocar, tá? Tipo o nome do estudante, matrícula do aluno, tá? Coloquem a identificação de todos os ângulos, usem a lapiseira bem fininha para esses traços e depois reforcem um pouquinho a linha, não esquecendo que a margem é com 0,7. Certo, pessoal? Estou à disposição, se vocês precisarem ainda esclarecer alguma coisa, a gente tem o nosso encontro semanal, tá? E vocês podem colocar comentários no fórum, mandar mensagem, tá? Então, por enquanto era isso, muito obrigada.